Bora falar hoje de caminhos radiantes em Cosmere RPG. Aqui nós vamos falar sobre o sistema de magia deste mundo. E antes que eu possa prosseguir, isso tudo que eu vou falar é spoiler massivo das obras de Stormlight Archive, de Relatos da Guerra das Tempestades. Não vou falar aqui sobre personagens, sobre a história, mas vou sim falar sobre os poderes que existem no mundo, como eles funcionam, o que é possível, o que não é possível fazer. Então, assim, siga com cautela, porque é muito spoiler, mas é muito mesmo. Aqui eu vou falar de tudo sem medo de ser feliz. E então, caso você não tenha lido e queira ler, queira descobrir lendo, caso você queira jogar sem saber como isso funciona, que é uma experiência que você só vai poder fazer isso uma vez na vida, e uma vez que você descobre, acaba toda a surpresa, então pare de assistir esse vídeo e volte depois que você já tiver feito essas coisas. Se você for mestre dessa mesa de RPG, aí você vai ter que ler, não tem muito jeito, você vai ter que tomar esses spoilers, caso você ainda não os conheça. Dito isso, se você ainda está assistindo esse vídeo, é porque você está consciente dos spoilers. Então, vamos falar agora sobre spoilers, sobre caminhos radiantes e sobre como vai funcionar a magia em Cosmere RPG, que é no mundo de Roshar. Aproveitando para falar algumas coisas, inscreva-se no canal se você quiser saber tudo sobre Cosmere RPG. Livros do Cosmere RPG estão sendo trazidos para o Brasil pela Tria, e aqui a gente vai deixar o link embaixo para você comprar e jogar também. E se você quiser ler as novelas do Brandon Sanderson, pode comprar pelo nosso link aqui da Amazon, que vai ser muito top, os livros são muito bons, recomendo. Bora então falar de caminhos radiantes. Como funcionam os caminhos radiantes dentro de Cosmere RPG? Aqui nós vamos ter 10 ordens de cavaleiros radiantes, que são, entre muitas aspas, se você está acostumado com D&D, Pathfinder, essas coisas, as escolas de magia, só para fazer uma pequena ponte, mas não tem tanto a ver assim, tá? E existem 10 tipos de poderes aqui que a gente vai ter, dentro desse conceito de escolas de magia também. Cada uma dessas ordens radiantes vai ter acesso a 2 desses tipos de poderes, e cada um desses tipos de poderes tem toda uma árvore de talentos dentro deles. Então eu vou dar um exemplo bem tosco aqui, mas só para trazer de RPGs mais conhecidos e de sistemas de magias mais comuns. Digamos que um dos poderes que você tem é fogo. Vai começar com colocar fogo numa coisinha, depois você vai tacar fogo em outra coisa, depois você vai dar uma fireball. Embora essas coisas não sejam exatamente possíveis como eu descrevi em Cosmere RPG, a gente vai passar por como funciona cada uma dessas escolas, como funciona cada uma dessas ordens e vai explicar tudo dentro desse conceito. Mas esse é o basicão de como funciona. Porém, você não vai simplesmente escolher ser um mago aqui, escolher ter um poder. Você vai ter uma profissão, um caminho heróico, que a gente já explicou aqui no vídeo de caminhos heróicos, que tá aqui em cima para você dar uma acessada e dar uma olhada. E aí você vai ser um agente, um guerreiro, um erudito, enfim. Mas além disso, você vai ter possivelmente acesso a uma outra árvore de talentos. E essa árvore de talentos é a possível árvore de talentos radiantes. Mas como que isso vai funcionar? O sistema de magia em Roshar, em Cosmere RPG, ele é baseado em ideais. Ele é baseado em como a pessoa se comporta. E isso pode ou não fazer você desenvolver aí um caminho radiante. Como funciona isso passo a passo? Na prática, existem seres neste mundo conhecidos como esprenos. E alguns desses esprenos são conhecidos como esprenos radiantes. E esses esprenos radiantes podem escolher se vincular a alguém. Quando este vínculo acontece, aí esta pessoa começa a desenvolver ali esses poderes. Começa a se associar a alguma das ordens de cavaleiros radiantes, alguma das 10 ordens que a gente já vai falar aqui quais são. Portanto, vai depender de qual que é o ideal que o seu personagem vai seguir. Talvez ele siga um ideal que não tem a ver com os cavaleiros radiantes. Então ele não vai seguir e se tornar um cavaleiro radiante porque ele não está associado a nenhuma dessas ordens, a nenhum desses caminhos. Caso ele siga uma das 10 ordens possíveis, no caso do Cosmere RPG são 9, mas pra gente eu vou explicar por que não são todas as 10, aí ele pode atrair um espremo e pode desenvolver esse caminho, pode desenvolver esses poderes. Como então você pode pensar e estruturar uma campanha para que esses ideais estejam inseridos nelas? Tem várias formas possíveis. Existem as formas em que os jogadores não sabem nada, a forma que eles sabem tudo e existe o meio do caminho. A forma que eles não sabem nada é a forma que eu estou fazendo aqui, narrando para pessoas que nunca jogaram na nossa live de A Canção Oculta de Roshar, que mais uma vez, se inscreve no canal e dá uma olhada aqui para você assistir. E os jogadores não estão cientes de como tudo isso que eu estou explicando aqui funciona. Eles não vão poder assistir esse vídeo porque é muito spoiler,
Por isso eles escolheram ser personagens, estão agindo de uma determinada forma, e através dessa forma que eles estão agindo, eles estão possivelmente atraindo ou não esprenos. Mas como que essa decisão foi feita, de qual espreno, em qual ordem eles vão atrair? Eu fiz um questionário e todo final de sessão peço para todos responderem qual dos ideais os personagens mais estão se aproximando. Alguns deles estão se destacando muito, e um deles então já atraíram esses esprenos. Outros não estão demonstrando tanto um ideal ou outro, tá meio misturado. Então, por enquanto, nenhum espreno se aproximou e nenhum desses caminhos radiantes ainda começou a se formar. Depende muito dessa forma de agir. A outra opção é você mostrar esse vídeo para os jogadores, todo mundo saber tudo e todo mundo já pensar, pô, eu quero ter essa ordem aqui de Cavaleiros Radiantes, então esse vai ser meu ideal, e ele desde o começo começa a seguir esse ideal, tem que se manter nele para manter o vínculo com o espreno. Nesse sentido, vamos agora avançar, uma vez que este vínculo, este funcionamento está explicado, vamos explicar um pouco sobre como vai funcionar aqui o sistema de magia em si. Este vínculo entre personagem e espreno é o que vai fazer com que o personagem tenha acesso às magias, que a gente chama aqui de fluxos. E este vínculo vai funcionar através de ideais. Estes ideais são juramentos que o personagem vai fazer, e se o espreno acreditar que aquelas palavras são verdadeiras e que vale a pena se vincular àquele personagem, então ele vai se tornar um radiante daquele ideal. São 4 ideais, então tem Cavaleiros Radiantes de primeiro, de segundo, de terceiro e de quarto ideal. E por que que isso é tão importante e por que que o espreno faz questão de escolher muito bem? Porque se você quebra este ideal uma vez que o espreno está vinculado a você, o espreno se dá muito mal nessa história. E não apenas você perde acesso à sua magia, aos seus fluxos, como os outros esprenos do mundo vão ficar muito receosos de se vincular com você, porque você já prejudicou muito um espreno antes. Então, tome muito cuidado, uma vez que você vai falar essas palavras e vai se vincular, porque caso você quebre com o seu juramento ali na frente, você não vai ter acesso a isso de novo. Então pense muito bem. Como que funciona, porém, o primeiro ideal dos Cavaleiros Radiantes? Cada uma das 10 ordens vai ter ideais diferentes para o segundo, o terceiro e o quarto ideal, o quarto juramento que eles vão fazer. Porém, o primeiro ideal, ele é o mesmo para todo mundo. E este primeiro ideal é o personagem proferir as seguintes palavras: força antes da fraqueza, vida antes da morte e jornada antes do destino. Uma vez que ele fale essas palavras, ele realmente sinta que ele vai seguir essa filosofia e o espreno acreditar nisso, aí ele se torna um cavaleiro radiante do primeiro ideal daquela ordem cujo espreno ele atraiu. E isso vai te proporcionar algumas coisas. A primeira delas é a investidura, que é tipo a mana do mundo. É o que você vai usar para fazer as suas magias, para você usar o que aqui a gente chama de fluxos. É esse segundo ponto aqui. Os fluxos são a magia do mundo. Mas você precisa tirar essa investidura de algum lugar, ela não está no ar, como em alguns cenários. Aqui ela vai estar dentro da luz das tempestades. E essa luz das tempestades é o que, quando você absorve a luz das tempestades, quando você respira ela, você passa a ter investidura, passa a ter a mana necessária para você realizar aí as suas ações de fluxo. Por isso que é importante que os Cavaleiros Radiantes sempre tenham algumas esferas infundidas com eles, e por isso que eles andam por aí com bolsinhas de esferas infundidas, e muitas vezes precisam trocar as esferas que perderam a luz das tempestades por esferas que possuem luz das tempestades. Neste sentido, o que acontece quando você se torna um Cavaleiro Radiante do primeiro ideal? Você passa a ser capaz de absorver luz das tempestades, e com essa luz das tempestades você consegue regenerar, ou seja, curar pontos de vida, e o segundo ponto, você consegue aprimorar as suas habilidades físicas, você consegue aumentar a sua velocidade, consegue aumentar a sua força, tornando-se aí mais poderoso, mais brutal no campo de batalha. Quais são, então, estes fluxos, como funciona a manipulação deles e quais são as possibilidades de poderes que os Cavaleiros Radiantes vão ter neste mundo de Roshar no Cosmere RPG? Aqui nós vamos ter 10 fluxos possíveis, que são esses que estão aqui na tela: abrasão, adesão, coesão, divisão, gravitação, iluminação, progressão, tensão, transformação e transportação. Não é tradução oficial isso aqui, tá? Essa tradução que a gente fez aqui, talvez a Tria traga uma tradução diferente para o Cosmere RPG brasileiro. E esses fluxos, eles vão se tornar, uma vez que você vire um Cavaleiro Radiante do primeiro ideal, eles vão se tornar uma skill sua, uma perícia. Assim como percepção, atletismo, agilidade são perícias, esses fluxos também vão ser perícias. Portanto, eles vão também estar associados com algum atributo, e este aqui é o atributo com o qual cada um desses fluxos está associado. A abrasão vai ficar dentro
da árvore de perícias ali físicas e associado com velocidade, adesão com presença, divisão com intelecto. Ou seja, quanto mais velocidade esse personagem tiver, melhor ele naturalmente ele vai ser em abrasão. Quanto mais força de vontade ele vai ter, melhor ele vai ser aqui em coesão e lá embaixo em transformação. E ao longo dos níveis, você vai sim poder pôr pontos de perícia, pontos de skill dentro aí dessas novas habilidades que você vai desbloqueando. Inclusive é por isso, acredito eu, acho que é um dos maiores pontos, que no Entre Aventuras você tem a opção de refazer sua ficha. Uma vez que você desbloqueia um caminho radiante, você pode mudar um pouco ela para se adequar mais ao fluxo que você desbloqueou, ao caminho que você está escolhendo. Como que funciona, então, cada um aqui desses caminhos, o que cada um deles faz? Primeiro deles, que é abrasão, você vai ter a capacidade de deslizar pelo campo de batalha, mudando a fricção, tanto sua quanto do ambiente. Então você vai poder deslizar e dar uma porrada, você vai poder diminuir a sua fricção com o ambiente, passar por lugares estreitos, esse tipo de habilidade. Você vai ter muito mais agilidade para andar para um lado e para o outro, basicamente fazer um skate aí, né, uma deslizada mesmo ali pela luta, conforme você usa a abrasão para fazer essas coisas. A adesão é o oposto quase, que em vez de você deslizar, você vai grudar. Então você vai pegar dois objetos e vai grudar um no outro, ou você vai grudar um objeto numa superfície. Com o passar do tempo, você vai até conseguindo grudar as pessoas em determinados lugares, fazendo com que alguém vai lutar, você não quer lutar com ele, você gruda ele, ou você tá lutando com muitos alvos, você prende ele num canto, vai, bate em outros, depois volta. E a sua capacidade de fazer isso vai aumentando conforme você vai pegando pontos aqui. Isso aqui é importante dizer também. Cada um desses fluxos vai ter a sua própria árvore de talentos. E além de colocar os pontos de perícia nele, você vai poder gastar talentos, conforme você sobe de nível, para desbloquear mais talentos aqui dentro de cada uma dessas habilidades. Coesão vai ser o poder de você transformar algo rígido em algo maleável. Isso vai fazer com que você manipule pedras, a ponto de você falar com pedras, andar através delas, arremessá-las nos seus oponentes e até criar superfícies maleáveis que o oponente cai e depois você fecha, prendendo eles ali nesse processo. Divisão é um dos mais periculosos, porque ele é a capacidade de dividir objetos. Então encostar em algo e destruir, inicialmente em objetos inanimados. Mas com o tempo você consegue usar isso contra pessoas e você consegue até criar chamas e tacar fogo no campo de batalha. Tanto que as ordens que têm acesso à divisão são algumas das mais rígidas para garantir que você seja um cavaleiro radiante que vai usar da maneira certa, não vai simplesmente destruir a tudo e a todos. Gravitação é realmente lidar com a gravidade. Então você vai poder mudar o ponto de que puxa a gravidade dos alvos. Nesse sentido, é como se voa nesse sistema. Só que ele é de um jeito diferente. Você, em vez de a gravidade te puxar para baixo, você vai escolher um ponto para cima, para ela puxar para cima. E aí você vai cair para cima. Conforme você vai dominando, porém, você manipula isso de determinada maneira que você passa a realmente poder voar. Isso serve não apenas para pessoas, como também para objetos. Então, por exemplo, alguém está correndo na sua direção, você faz com que uma caixa voe, aí ela bate na cara da pessoa, a caixa estoura no teto, depois cai as madeiras na pessoa, vai da sua criatividade de como usar. Com o tempo, você passa a usar isso em mais objetos, em mais pessoas, você consegue empurrar os alvos com isso, fazer realmente com que a gravidade seja a sua aliada. Iluminação é a capacidade de você criar ilusões, criar luz e enganar os seus oponentes. Então você vai conseguir criar algumas ilusões que vão atordoar, vai conseguir criar algumas luzes também que tornam os alvos um pouco dispersos no campo de batalha, vai conseguir mudar a sua própria aparência e eventualmente consegue até criar múltiplas ilusões, fazendo com que seus adversários não saibam quem atacar, fiquem confusos no campo de batalha e tenham dificuldade para acertar e lutar contra você. Progressão é o poder da vida, por assim dizer. Então ele vai poder fazer com que você não apenas crie plantas e possa usar essas plantas até para causar dano e crescer e enredar os seus oponentes, como curar em si. Você vai poder curar ferimentos, curar lesões, fazer com que pessoas que perderam membros tenham esses membros recuperados. É realmente ali o curandeiro propriamente dito dentro de Cosmere RPG. Este é o fluxo responsável e mais potente no sentido da cura. Por isso, eles são até um pouco mais raros, geralmente, e eles ficam sempre bem protegidos para garantir que ali na batalha eles estejam sempre à disposição para ajudar quem se machucou ali no processo, mas já vou falar um pouco sobre as ordens radiantes que usam este fluxo, assim como todos os outros. Tensão, ele é o oposto da coesão. Se a coesão transforma algo rígido em algo maleável, a tensão ela transforma algo maleável em algo rígido. Então você consegue, por exemplo, encostar na roupa de alguém e fazer com que ela vire uma armadura, consegue encostar em um tecido e fazer com que ele fique mais rígido e que ele até atue
ao seu favor ali no campo de batalha, consegue pegar uma superfície mole e transformar ela em algo mais rígido, prendendo as pessoas que estão nela. Essas duas são uma o oposto da outra. As duas juntas fazem com que você consiga manipular muito bem o terreno do campo de batalha e qualquer situação que você precise ali realizar. Transformação, ele é o fluxo que é muito parecido com um item que é conhecido como transmutador. O transmutador, ele consegue encostar em objetos e transformar ele em uma outra essência que não a que é daquele objeto. E a transmutação vai fazer exatamente isso. Em Roshar, propriamente dito, existem 10 essências. Mas aqui no Cosmere RPG eles diminuíram para apenas 5. Então você vai poder pegar um objeto que tem uma dessas essências e transformar ele em outra, tendo acesso inclusive a uma sexta essência, que é a essência do fogo. Podendo, por exemplo, escolher o ar que está ao seu redor e transformar ele em chamas, queimando todo mundo que está na sua frente. Nesse sentido, como você pode estar transmutando objetos e até pessoas posteriormente em pó, em fogo, caso você machuque alguém a ponto da pessoa cair a 0 pontos de vida, geralmente ela vai simplesmente morrer, ela não tem como retornar desse golpe. Por isso, é bem forte. Transportação é o fluxo que vai permitir que você tenha acesso ao reino cognitivo, conhecido como Shadowsmar. Nisso você vai poder sentir emoções, vai poder ler os seus alvos, vai poder encontrar onde algumas pessoas estão, onde tem investidura, e vai poder usar aí o poder de teletransporte, seja para você se mover no próprio reino físico, ou você se transportar para Shadowsmar, para o reino cognitivo, levando inclusive não só você, mas muitas outras pessoas, possivelmente também. Como então esses fluxos se conectam com cada uma das ordens radiantes? A gente já falou de ideais, já falou de esprenos, já falou desses fluxos, e eu já falei um pouco que cada ordem dos Cavaleiros Radiantes vai ter acesso a 2 desses fluxos. E eles estão organizados nesta roda exatamente dentro dessa lógica. Então veja que cada fluxo vai pertencer a 2 ordens radiantes diferentes e cada ordem radiante tem 2 deles. Por isso eles estão organizados nessa ordem. Cada ordem tem um nome, cada ordem tem uma filosofia, cada ordem tem um tipo de espreno que ela atrai, e esse espreno se vincula a você, acreditando que você vai seguir aqueles ideais, e é este vínculo com o espreno que vai te dar esses poderes. Dentro desse sentido, você vai ter, como um Cavaleiro Radiante, 3 árvores de talentos únicas e novas. Uma delas é a árvore de talentos do espreno e do seu vínculo com ele, e aí conforme você avança nessa árvore, você vai ter que falar as palavras, você vai ter que subir de nível para atingir determinados ideais que tem um pré-requisito ali de nível, e você vai ter acesso a algumas coisas únicas que eu vou falar mais pra frente. Mas além disso, você vai ter acesso à árvore de talentos de cada um desses fluxos. Conforme você avança na árvore de talento desses fluxos, você se torna muito melhor, muito mais proficiente em usar eles. Nesse sentido, pensando aqui nos caminhos heróicos, nos caminhos radiantes e no caminho ali, possivelmente, se você for um ouvinte, toda vez que você sobe de nível, você vai poder pegar um talento, e esse talento você sempre vai poder escolher se você vai usar na sua árvore de caminho heróico, na árvore de talento do caminho radiante, ou se você for um ouvinte, na árvore de talentos de ouvinte, né? Fazendo com que você tenha sempre muitas opções de onde colocar este talento e fazendo com que existam muitas e muitas builds e construções de personagens possíveis. A chance de 2 personagens ficarem iguais em Cosmere, ela é muito baixa, porque realmente permite toda essa flexibilidade. Bora então falar aqui de cada um dos caminhos radiantes. Vou falar com vocês qual que é a filosofia deles e o que vai ser esperado que você faça dentro dela para que receba o poder e para que se mantenha tendo esse poder. A primeira delas é a ordem dos Dustbringers, e eles vão ter acesso ao fluxo de divisão e ao fluxo de abrasão. Então eles vão poder deslizar pelo campo de batalhas e destruir as coisas. Justamente por eles serem tão poderosos assim, como a própria descrição já mostra que eles são, o ideal deles é o ideal de que grandes poderes exigem grande disciplina. Eles vão ter que manusear esse poder que eles têm de forma a não ter casualidades. Focar todo o poder deles realmente só nos inimigos, fazendo com que nenhum inocente seja ferido no processo. Então isso vai ser exigido de você entender o que é poder e entender como não usá-los para machucar os outros. A grande jornada de um Dustbringer é desvendar o que é o poder, para que você consiga usá-lo da forma que ele precisa ser usado. Próximo caminho radiante, o Edge Dancer. Ele vai, assim como o Dustbringer, ter o abrasão, mas ele vai ter também o de progressão, que é o da cura. Ou seja, eles deslizam pelo campo de batalha e eles vão até quem está ferido e curam essa pessoa, fazem com que membros que ela tenha perdido, golpes que ela tenha sofrido, sejam regenerados. Por isso, eles não ficam tanto na frente do campo de batalha.
eles geralmente ficam mais recuados, fazendo com que eles atendam ali os mais necessitados. Por isso a filosofia deles é a de lembrar aqueles que geralmente são esquecidos. Então, os marginalizados, os escravos, as pessoas que são deixadas para trás. A jornada deles é a de lembrar de todos que realmente são esquecidos pela sociedade. O próximo caminho radiante aqui é o do Truth Watcher, e o de Truth Watcher ele vai ter acesso aos fluxos de progressão e de iluminação, ou seja, ele vai conseguir fazer ilusões e vai conseguir curar as pessoas. Nesse sentido, a filosofia que ele vai ter para ter acesso a esse fluxo é uma filosofia um pouco diferente, é uma filosofia de encontrar a verdade fundamental e compartilhar ela com as pessoas. Por isso eles são geralmente personagens que vão ir em busca de informações, vão querer compartilhá-las, não vão gostar de segredo e não vão gostar da forma que às vezes personagens de ranking alto usam para manipular informações e para manipular pessoas. Eles realmente gostam de entender as coisas a fundo e contar isso para todas as pessoas. Os Lightweavers, aqui eles vão ter acesso a 2 dos fluxos também, que são os de iluminação e o de transformação. Iluminação para fazer ilusões e de transformação para fazer com que algo se torne real. Nesse sentido, é possível e acontece às vezes de uma ilusão, inclusive, se transformar em algo material. Eles conseguem fazer essa combinação manipulando as ilusões ao máximo. O que acontece é que essa ordem ela acaba vindo de muitos artistas, porque ela tem uma filosofia bem interessante que é de separar as verdades das mentiras. Mas diferente dos Truth Watchers, não é a verdade fundamental e compartilhar com todo mundo. São as verdades e as mentiras internas. Por serem geralmente artistas, esses Lightweavers eles podem ficar um pouco perdidos na própria ficção que eles criam e na forma que eles manipulam a sua própria história para parecer que ela é algo diferente. Nesse sentido, os Lightweavers muitas vezes acabam tendo vidas sofridas, em que eles fingem que estava tudo bem e que eles buscam na arte essa fuga. A jornada deles é de entender o que é verdade, o que é mentira e como que os seres humanos usam isso para se manter em pé e para continuar seguindo em frente. Nesse sentido, será exigido dos Lightweavers que eles entreguem verdades verdadeiras e poderosas para os esprenos com os quais eles se vinculam. Os Scholars, eles vão ter acesso aos fluxos de transformação e de transportação. Ou seja, eles conseguem transformar uma essência em outra e conseguem se teleportar ou para o reino cognitivo ou no campo de batalha e até conseguem transformar ali alguns projéteis, algumas coisas que vão na direção deles. Combinando esses dois, o que a gente tem de filosofia para um Elscholar é que ele alcance o seu máximo potencial. O que é esperado dele é que ele se desvincule do que é esperado dele por outras pessoas, pela sociedade, família, amigos, qualquer pessoa, e que eles busquem ao máximo, dentro de si mesmos, como eles podem explorar o máximo do potencial deles, como eles podem se tornar a melhor versão possível de cada um deles. Por isso, os Elscholars se vinculam também, de certa forma, com essa verdade, mas não é nem com a verdade fundamental, nem com a verdade interna, mas com a verdade de quem eles realmente são e desbloqueando quaisquer barreiras para que eles acreditem em si mesmos e para que eles se tornem quem eles merecem ser. Os Will Shapers, por sua vez, têm acesso a 2 fluxos, Transportation e Cohesion, né? Então, transportação e coesão. E eles vão ter a seguinte filosofia, a filosofia da liberdade. Eles não querem que ninguém esteja preso por quaisquer amarras. Eles são contra a tirania, são contra a opressão, são contra a escravidão e eles precisam lutar ao redor disso. E por isso eles precisam seguir nessa filosofia, nesse comportamento de não aceitar que os outros sejam presos e de fazer tudo o que eles podem dentro da capacidade deles para fazer com que as pessoas sejam livres. Os Stonewards, eles vão ter o acesso aos fluxos de coesão e de tensão. Então eles são verdadeiros manipuladores ali do campo de batalha. E o que é esperado de um Stoneward? O Stoneward ele vai querer liderar as pessoas, vai querer fazer um trabalho em equipe muito potente, incentivando todo mundo a seguir seus sonhos, a alcançar seus objetivos, a serem verdadeiros líderes e pontos de força. Nesse sentido, Stonewards podem se cobrar muito, mas o que é esperado deles é que justamente eles liderem equipes, liderem pessoas e que sejam pontos de apoio para todos que eles influenciam, para todos que eles tocam. Os Windrunners vão ter acesso aos fluxos de adesão e de gravitação, e eles têm uma certa ideologia quase semelhante aos Stonewards, de querer proteger e ajudar as pessoas, mas num sentido diferente. Enquanto os Stonewards, que eu acabei de falar, eles ficam focados em liderar as pessoas, em ajudá-las, a fazer elas expandirem, a alcançar os próprios sonhos, os Windrunners eles têm um aspecto maior de autossacrifício.
Então eles vão pra frente do campo de batalha, eles salvam as pessoas que não conseguem se defender, eles entram na frente de golpes, o que for preciso para salvar os outros, eles vão fazer. Eles são uma ordem vinculada a realmente proteger os outros com o máximo de capacidade que eles têm, inclusive dando a própria vida para isso, se arriscando caso isso seja necessário. Por isso a jornada deles é uma jornada de proteger os outros e entender o que eles precisam fazer para garantir que eles consigam fazer isso. Os Skybreakers têm acesso aos fluxos de gravitação e de divisão, e eles, lembra que eu falei que divisão é um fluxo muito poderoso, que as pessoas que usam este fluxo, elas precisam ser muito disciplinadas? Os Skybreakers, eles têm um ideal de lei, de entender o que é a lei, de aplicar ela onde quer que eles passem e de usar um código de leis que eles sigam, que eles entendam como certo, para aplicá-la com o máximo de veemência, o máximo de força que eles conseguem. Então eles vão sim poder ter acesso a esse fluxo de divisão, mas para usar de acordo com a lei, de acordo com um código de regras que eles consideram ser o certo. Por fim, o Bondsmith, aqui os vinculadores, eles têm acesso aos fluxos de tensão e de adesão. E lembra que eu falei que tem 10 ordens radiantes, só que só 9 são jogáveis? Pois é, Bondsmith é uma das quais você, como jogador aqui, como personagens do Cosmo RPG, não vai poder se tornar. Porque o Bondsmith ele é muito forte, muito poderoso. Os únicos esprenos que se vinculam a Bondsmiths são alguns esprenos bem específicos, só podem existir 2, 3 ali Bondsmiths ao mesmo tempo no mundo de Roshar, porque eles alteram o próprio vínculo em si da realidade. O vínculo entre as pessoas, o vínculo entre esprenos e pessoas, o vínculo entre reino físico, cognitivo, espiritual, é algo completamente fora do comum, extremamente poderoso, que exige também muito mais dos Bondsmiths, que se vinculam a essa ordem, visto que é esperado deles unir os povos. Então são cargos geralmente de alto poder, alto reconhecimento, de forma que esses esprenos entendam que eles realmente vão ser capazes de unir as pessoas, visto que isso é algo tão difícil de se fazer. Alguns personagens não jogáveis são Bondsmiths dentro da história, mas para não ter tantos spoilers assim, neste momento eu não vou falar quem eles são. Uma vez então explorados todos os caminhos radiantes, vamos mostrar um pouco como funciona a árvore de talentos, e isso é um master hiper spoiler que a gente não vai trazer em detalhes, mas é para você ter uma referência visual. Essa aqui é a carinha da árvore de talentos de um cavaleiro radiante. Muitos spoilers aqui, tá? Então eu vou passar a tirar esse spoiler warning da frente, mas aqui tá mais ou menos como ele funciona. Então se você ver aqui em cima, ali no First Ideal, uma vez que você jure o primeiro juramento, que essas palavras sejam aceitas, aí sim você se torna um cavaleiro radiante e tem o talento que é pré-requisito para você pegar tudo isso. Perceba, portanto, que independente de você saber o que é isso ou não, em algum momento você vai ter que escolher um talento que te vincule a um caminho radiante. Na nossa live, por exemplo, o Zahrin está se tornando Windrunner e eu não passei muitos detalhes para ele. Eu só falei o seguinte: você pode pegar um talento especial que vai aprimorar este vínculo com este espreno que surgiu. Você gostaria de fazer isso? Aí ele falou, sim, então tá bom. Nem coloquei na ficha dele, não mostrei nada. Quando ele jurar essas palavras, ele vai passar a ter isso na ficha dele. E como funciona? Uma vez que você tenha cumprido este primeiro ideal, você vai ter acesso à habilidade base de cada um dos 2 fluxos que estão associados à sua ordem de Cavaleiro Radiante. O Windrunner, por exemplo, que é o caso do Zahrin, ele vai ter acesso a adesão e gravitação. Então ele vai poder fazer com que objetos voem, com que ele consiga ter um pouco de velocidade de voo, e vai conseguir grudar 2 objetos um no outro. Isso é a habilidade base. Ele pode ficar só nisso se ele quiser, pode não avançar mais e pode gastar todos os talentos dele ali nos caminhos heróicos. Isso não tem nenhum problema, vai simplesmente fazer com que ele siga um caminho que não é 100% radiante. Mas se ele quiser ampliar esses talentos e gastar eles na árvore de talentos do Caminhos Radiantes, ele vai ter 3 opções de árvores de talento. A primeira é o vínculo com o espreno, e as 2 outras são os 2 fluxos que ele tem acesso. Nessa árvore aqui de talentos do espreno, você vai aumentar o seu vínculo com os esprenos. Isso vai exigir que você suba de nível e que você fale os novos ideais, os novos juramentos, fazendo com que este vínculo aumente e que você receba alguns poderes bem únicos que eu já vou falar, que são imensos spoilers, eu já deixo avisado, tá? Muito spoiler mesmo. E os outros 2 são as árvores de talentos dos fluxos em si, que você, aqui dentro do Cosmo RPG, não precisa aumentar o nível do seu vínculo com o espreno para ter acesso. Então você pode ser um expert aqui, por exemplo, dentro do Windrunner em gravitação. Você pode voar e colocar todo mundo para voar com você, mesmo sendo um cavaleiro radiante ainda do primeiro ideal, beleza?
Essa é a carinha aqui da árvore de talentos que você vai ter acesso uma vez que você se vincule, somando aos caminhos heróicos que você já tinha acesso a todos eles para montar seu personagem como você quiser. Nesse sentido, vamos agora para os spoilers supremos sobre os Cavaleiros Radiantes. Siga com extrema cautela, porque eu vou falar aqui agora. Eu já falei para vocês que tem níveis de ideais, e esses níveis de ideais são cada vez mais difíceis de você atingir, porque as palavras que são exigidas deles são cada vez comportamentos, juramentos mais desafiadores. Porém, eles também desbloqueiam capacidades únicas e poderes muito intensos para seu personagem. Eu vou mostrar uma foto aqui, agora uma imagem de um personagem do livro que atingiu o quarto ideal, que é um personagem principal, é um dos protagonistas. Então, se você está lendo e não quer esse spoiler, volte para assistir uma vez que você tenha terminado pelo menos o quarto livro. Aqui está o Sir Kaladin Stormblast e a sua forma nos 4 ideais. Perceba que no primeiro ideal ele está ali com sua roupinha de escravo, então ele consegue ampliar suas capacidades, ele consegue se regenerar, mas ele fica mais ou menos nisso. Uma vez que ele juramento segundo o ideal, ele fica um pouco mais forte, mas ainda não tem nada assim tão específico. Ele ainda tá com a lança dele, tá com uma arma ali de parte indiana, uma carapaça que ele usou. Mas é isso, ele tá mais potente dentro do Cosmere RPG. Você vai poder usar as habilidades iniciais ali dos Radiantes, de respirar a luz das tempestades, de se regenerar e de ficar empoderado com mais tranquilidade, mas por enquanto é isso. No terceiro ideal, porém, o seu Espreno, ele vai poder se tornar uma espada fractal. Vai poder se tornar uma faca fractal, um martelo fractal, um escudo. Ele vai se moldar para ser uma arma e uma extensão de você para que você lute ao lado dele. Por isso ele vai toda hora mudar de forma para o que seja mais útil para você. Então sim, no terceiro ideal você passa a ter simplesmente uma espada fractal. E no quarto ideal isso fica mais absurdo ainda, porque não apenas a espada fractal estará ao seu lado, mas também você terá uma armadura fractal com você. Uma armadura que te protegerá de praticamente todos os golpes que te atingirem, completamente, extremamente poderosa. Essa é a capacidade que um Cavaleiro Radiante tem, conforme ele avança no seu ideal, vai fazendo esses juramentos cada vez mais desafiadores, mais difíceis, vai descobrindo as palavras, e o Espreno vai ganhando a confiança de estar ao lado dele para que este Cavaleiro Radiante não quebre esse vínculo, porque se este vínculo for quebrado, o Espreno se dá muito mal, e esse Cavaleiro Radiante muito dificilmente vai poder voltar a ser um Cavaleiro Radiante, especialmente com outros Esprenos que não vão querer considerá-lo para esse vínculo, mas com o próprio Espreno ele vai ter que trabalhar muito, vai ter que trabalhar duro para consertar e reparar este vínculo que foi quebrado. Assim funcionam os Cavaleiros Radiantes, não falamos todos os mínimos e mínimos detalhes para não dar tantos spoilers assim, e para que você também compre aqui o livro da Tria e veja a delícia, a maravilha que são estes talentos únicos de cada um dos fluxos. Se você quer ver na prática como funciona alguém se tornar um Cavaleiro Radiante, vem assistir a nossa live A Canção Oculta de Roshar. Não esqueça de acessar os links embaixo para comprar os livros de RPG da Tria, para comprar a saga do Brandon Sanderson, para você ler e mergulhar nesse universo, e se inscrever no canal e curtir esse vídeo para ver todos os vídeos de Cosmere RPG que a gente está debulhando esse sistema para você. Qualquer dúvida, comentários, afim, deixa aqui embaixo nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo.